Olá pessoal, vou tomar aqui a oportunidade para explicar um pouquinho de derivação implícita, que ficou devendo na introdução, e fazer o exercício 15, letras A e B. A derivação implícita é um conceito que pode ser um pouquinho estranho ao primeiro ver, mas é bem simples na prática. O que acontece é que às vezes nós temos uma relação entre a função e a variável, uma relação algébrica. Isso normalmente é descrito como, do lado esquerdo de uma equação, a gente vai ter alguma expressão, alguma regra em y e x, vindo y como uma função de x, e do outro lado da equação vai ter uma constante. A derivação implícita é só sair derivando. Tudo bem? Não tem mistério nenhum. Você pega uma expressão dessas, eventualmente você vai aparecer com uma expressão dessas e você sai derivando. Eu vou dar alguns exemplos algébricos aqui e um exemplo que aparece muito na física. Logo em seguida, a gente resolve o exercício 15. Qualquer relação que você tenha do lado esquerdo, onde você sabe que y depende de x, pode ser classificado ou considerado algo como implícito. É chamado de derivação implícita porque você vai ter alguma informação sobre a derivada de y relacionada com essa equação a qual foi dada para você, ou que você encontrou. E esse objetivo é sempre o objetivo de você fazer a derivação implícita, certo? É chamada de implícita porque você vai conseguir a derivada definida implicitamente em relação a x e o y. Ok, pessoal? Então, vou dar um exemplo aqui, certo? A questão típica que você tem é, dada uma relação, digamos, vamos chamar de relação implícita, você sabe o valor da função em um determinado ponto e você quer saber a derivada dele. Vamos angariar essa informação aqui do ladinho e fazer a conta. Dizia um colega meu que em cálculo 1, quando você não sabe o que fazer, você deriva. É isso que a gente vai fazer, tá bom? Então, pegando esta equação e derivando dos dois lados, a gente vê que do lado direito aqui isso aqui dá zero, porque a derivada de constante dá zero. Então, o que está aqui do lado direito não depende de x. Se não depende de x, não existe variação em relação a x. Então, a derivada é zero. Do lado direito aqui, lembrando, então, nunca pode esquecer que y é uma função de x. Essa é a parte mais importante, a derivação implícita. E aqui a gente aplica a regra da cadeia do primeiro termo e o segundo termo é passando direto, né? Então, começando pelo segundo termo, d dx de x quadrado é 2x, regra do tombo, digamos assim, e d dx de y quadrado, agora a gente usa a derivação implícita, agora a gente usa a regra da cadeia. Então, y quadrado, y é uma função de x, mas a gente está numa situação assim, a fim de usar a regra da cadeia, né? Então, nossa f, nesse caso aqui, é a função que eleva ao quadrado, né? Então, f de x é igual a x quadrado. Então, f de y de x é igual a y quadrado. Certo? Então, o que a gente tem que pegar, a gente deriva esta f, aplica em y de x e multiplica por y' de x. Tá? Então, a gente aplica a regra da cadeia aqui. Então, a regra da cadeia, deriva o quadrado
aplico nela, então derivada de x² 2x, troco o x por y, né? Aplico no y, multiplico pela derivada que está dentro, y'. A gente sabe quem é essa derivada? Não sabe quem é essa derivada. Então a gente só vai deixar y' aqui. Especializando esta relação aqui no ponto 1 sobre raiz de 2, nós chegamos na relação da equação. Veja que o x, a gente está trocando x por 1 sobre raiz de 2 aqui. O nosso y é um y de x, então fica y de 1 sobre raiz de 2. O y', a gente está calculando tudo no x igual a 1 sobre raiz de 2, então isso aqui vale para qualquer x, especialmente para o x igual a 1 sobre raiz de 2. Substituindo as informações que nós temos, então y de 1 sobre raiz de 2 é 1 sobre raiz de 2, e isso multiplica y' de 1 sobre raiz de 2 e soma aquilo ali. E notem que isso aqui é essencialmente uma expressão numérica, onde você pode isolar o y'. E é o que você faz, passa isso aqui para lá, divide tudo por 2 sobre raiz de 2 e ganha y' igual a menos 1. A segunda curva é essa belezinha aqui. Então, se você pegar no plano euclidiano, no plano xy, todos os pontos que satisfazem x² mais y³ igual a 6xy, você ganha isso daqui que é chamado de folha de Descartes. E esse pontinho bem aqui, pintadinho de vermelho, é o ponto 3, 3. Certo? Então, x igual a 3, y igual a 3. Então, y de 3 é igual a 3, tá? X igual a 3, y igual a 3. Certo? Eu quero saber a derivada do y. Se eu pensar na coordenada y como uma função aqui, eu quero saber quanto que é a derivada dessa coordenada y. Então, seguindo o conselho de meu colega, quando a gente não sabe o que fazer, deriva. Então, nós podemos seguir cegamente derivando os dois lados aqui. E só lembrar, e nunca se esqueçam que y é uma função de x. Então, y ao cubo aqui, lembrem, isso aqui você tem que usar a regra da cadeia, vai sair um y' multiplicando. Aqui também, você agora usa a regra do produto, 6x é uma função, e o y é uma outra função. Derivando do lado esquerdo, a gente consegue 3x², primeiro termo. O segundo termo deriva ao lado de fora, então f de x igual a x², derivado, então f' dá 3x², aplicado no ponto y, fica 3y², vezes a derivada de dentro, y'. O lado direito aqui, 6xy, o 6 é constante, derivando x dá 1, sobra 6y, mais derivada do y, y'. O que esta equação aqui significa é que, visto que y é uma função, né, isso são igualdades de funções, significa que a função do lado esquerdo coincide com a função do lado direito para todo ponto x, para todo valor x que você colocar ali. Portanto, o melhor é pensar nessa igualdade assim, lembrando que o y é uma função de x. E se isso daqui vale para todo x, a gente pode escolher o x igual a 3 aqui, e do lado esquerdo vai dar alguma coisa, do lado direito tem que dar a mesma coisa. Substituindo, a gente ganha
O que é uma equação linear de primeira ordem, né? É uma equação com números mesmo, onde a única incógnita é y' de x. Tá? Se você olhar bem para isso daqui, você facilmente isola o y' de x e você acaba com 9 sobre 9, perdoe-me, você acaba com menos 9 sobre 9, que dá menos 1. Vamos fechar essa primeira parte com o último exemplo rapidinho. Sem mais delongas, a gente pode simplesmente sair derivando esta expressão aqui. Novamente, o lado direito é constante, como no primeiro exemplo, e no lado esquerdo a gente deriva termo por termo, e ganhamos no primeiro e no segundo aplicando a regra da cadeia e do produto. Novamente, tudo que nós fizemos aqui foi tombar o expoente, né, pensando que esta coisa aqui, este termo é f de y de x, onde f de x é igual a x à quinta, e aplicar a regra da cadeia. Então a nossa f é a função que leva x para x à quinta, e a derivada dela é 5x à quarta. Então f' aplicado em y dá 5y à quarta, vezes a derivada de y, pois y é uma função de x. Então 5y à quarta y'. Lembrando que essa identidade aqui é uma identidade entre funções. O lado esquerdo é uma função explícita, né, algébrica. E o lado direito simplesmente é a função constante igual a zero. Isso significa que não importa o x que você substitua nessa expressão do lado esquerdo, isso sempre vai valer. Então, independente do x que você coloque aqui, isso daqui sempre vai dar zero para essa função y específica, que a gente sabe que satisfaz essa equação, mas a gente não sabe a cara dela. Tudo bem? Talvez esta fosse uma nota que eu acabei perdendo, deixando de falar para vocês. Estas funções implícitas, derivações implícitas, funcionam muito bem, neste caso principalmente, onde a gente não conhece a cara do y. Substituindo os valores numéricos, basta usar estas informações que estão aqui no canto. Nós ganhamos 5 vezes 2 elevado à quarta, vezes y'(x), mais 6 vezes 1, lembrando que o x é igual a 1, essa informação ficou implícita aqui, 6 vezes 1, y de 1 dá 2, então 2 elevado ao quadrado, mais... Novamente, isso é uma equação que a gente chama de uma equação linear em y', o que essencialmente nesse caso significa que só existe y' e coisas multiplicando ele, ou somando. Tá? Então é só isolar ele aqui, seja lá o que der, e você ganha, você consegue o número dele, o valor dele. Nesse caso, y' de 1 é igual a menos 44 dividido por 92. Só para vocês terem alguma aplicação, alguma conexão, né, com algo mais físico, algo mais real, relacionado à derivada implícita, vou dar um exemplo aqui sobre movimento, então, mecânica ou dinâmica com energia constante. Normalmente, em uma situação física, você tem que a energia total é igual a uma energia potencial mais a energia cinética. E comumente a gente se vê em uma situação assim, que a energia total é preservada e a energia potencial só depende da posição.
significa que o nosso U ele é um U de x, ele só depende da posição. E esse é o caso em vários cenários, por exemplo, potencial elástico, quando você tem uma massa ligada a uma mola. Potencial gravitacional, por exemplo, quando você está em queda livre. Nesse caso, o x denota a altura. Essa aqui é uma aproximação perto da superfície da Terra. E potencial elétrico, por exemplo, quando você tem uma partícula que é carregada eletricamente, né? É positiva ou negativa, e sobre um campo elétrico. Então tem uma fonte, né, de carga Qzão, e a sua partícula é carregada com uma carga Qzinho, e você está numa distância x dela. Esses são somente exemplos de potenciais que acontecem assim, que funcionam do jeito que está escrito aqui. Normalmente você tem uma energia total preservada e o U só depende da posição. Mas onde entra aqui a derivada implícita é que se você tem um movimento, e o nosso interesse seria entender alguma coisa do movimento da partícula. E o que a gente vai fazer exatamente agora é encontrar uma relação bastante conhecida na física, só derivando essa expressão aqui. Tá? Então a gente quer conhecer alguma informação do nosso x que depende do tempo. Tá? Só explicando melhor, a situação que a gente tem aqui é que, por exemplo, a gente soltou uma partícula em um campo elétrico e a gente quer saber como que ela se movimenta em relação ao tempo. Portanto, deixando a física de lado e fazendo uma derivação aqui implícita, a gente quer fazer um DDT disso daqui. E desse lado aqui, assumindo que a energia total é preservada ao longo do tempo, isso dá zero. E total é uma constante. Aqui a gente não conhece Perdão, a gente conhece sim. Então aqui o que acontece é que a gente conhece muito bem a U, mas o que é fazer DDT dela, né? A U que a gente viu ali, por exemplo, a energia potencial elástica, ela não depende do tempo explicitamente, né? Mas o nosso x depende do tempo. Então, o que está acontecendo aqui é que a gente tem uma U de x de t e a gente está derivando ela por ddt. Ou seja, de novo, regra da cadeia que nos dá du dx, que por exemplo no potencial elástico dá 2kx vezes dx dt. E o último termo, de novo, a princípio, bem, vamos assumir que a massa é constante, certo? E agora a nossa velocidade pode mudar com o tempo, né? Então, a velocidade, só lembrando que velocidade é derivada da posição, né? É o quanto a posição varia. Então, o que a gente ganha ali é mv dv dt. Então, o quadrado aqui, o 2 aqui em cima do v, cai para fora, tomba, né? Corta com esse meio. E sobra esse vzinho aqui. E por função implícita, desculpe, por regra da cadeia, caiu dv dt. Então, relembrando que dx dt é v, a gente vê que nós temos um v aqui e um v ali, colocando em evidência. Nós concluímos que du dx mais m d quadrado x dt quadrado, então a segunda derivada do x, né? Já que v é a primeira, estriva de novo, a gente consegue a segunda derivada, também conhecido como aceleração, vezes v dá zero. Então, para isso ser verdade sempre, assumindo que o v nem sempre é zero, só pode acontecer quando MA é igual a menos du dx. E se você lembrar muito bem quem é MA, é a força total.
Então a conclusão física que a gente chega é que a força aplicada na partícula que produz o movimento é menos du dx. Indo agora para a resolução dos exercícios, a nossa questão é que nós temos um carro que a gente sabe que a massa é de 1 tonelada, então é um carro mais ou menos o peso de um Corolla, e a gente sabe que a força aplicada nele é F igual a massa vezes a aceleração. E os dados que nós temos bem, primeiro que a aceleração é a segunda derivada do movimento, é o x de t. Nós temos uma relação entre o movimento, o x de t, e o próprio tempo, certo? E temos informações sobre a posição dele em determinados instantes e a sua velocidade em determinados instantes. Como é mencionado no exercício, que você consegue, por exemplo, com o GPS e olhando seu velocímetro, né? E daí, como é que a gente resolve isso daqui? Nós estamos querendo determinar uma segunda derivada de x, e já que esta é toda a informação que nós temos, vou novamente parafrasear o meu colega, se não sabe o que fazer, deriva. E apesar de ser uma conta extensa, é uma conta direta, tudo bem? Aqui do lado esquerdo a gente aplica a regra do produto, em seguida a regra da cadeia, então fica x', né, derivada da primeira vezes a segunda, mais primeira vezes derivada da segunda. Derivada de seno de 3t é derivada de fora, né, cosseno aplicado em 3t, vezes a derivada de dentro. Derivada de 3t por t dá 3. Aqui novamente a regra da cadeia 1 vezes, então derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro vezes derivada do segundo. Derivada de cosseno de 3x, agora é um pouquinho mais complicado, já que o x é uma função de t. Então derivada de cosseno de 3x, primeiro a gente deriva o que está fora, então derivada de cosseno é menos seno, aplicado em 3x, derivada do que está dentro, 3x é 3x', já que o x é uma função de t. Mais uma primeira derivada que a gente está procurando, segunda derivada, então deriva de novo. E novamente é só continuar a conta. Vocês podem tentar vocês aí mesmo, o seu papel, antes e pausar o vídeo antes de eu apresentar a minha. Confiram aí, veja se bate. O importante nesse momento é que nós conseguimos os x duas linhas aqui aparecendo. E como nós já temos todas essas informações, é só substituir. Por exemplo, para t igual a 1, a gente fica com x duas linhas em 1, né? Então substituindo aqui t igual a 1 dos dois lados. Novamente, isso é uma identidade funcional. Significa que o lado esquerdo coincide com o lado direito, independente do t que você escolhe. Então, substituindo para t igual a 1, fica x duas linhas de 1, que é o que a gente quer saber. Eis aqui o nosso culprit. Seno de 3 mais x' de 1, está aqui. Cosseno de 3 vezes 3, por isso que deu 36. Mais 3 vezes cosseno de 3t, t igual a 1, menos 9x de 1, está aqui, vezes seno de 3. Tá? Segundo lado da mesma coisa, é análogo. No final, você vê aqui que você tem esses senos de 3π sobre 2, que você pode cortar, seno de 3π sobre 2 é 0.
cosseno de 3π sobre 2 é menos 1. E você chega nisso aqui. Não tem nada de místico da resolução do problema também. Se você quer para t igual a 6, de novo, é só substituir tudo de novo. De novo, nós temos alguns termos que corta aqui, desta vez por causa do x' de 6 que deu 0. O importante é que a gente tem os nossos x duas linhas de 6 aqui sobrevivendo. Basta isolar eles e a gente consegue o valor. Fica 9 seno de 18 mais 3 seno de 18. Os dois termos juntos dividido por seno de 18 mais 18 seno de 3. Tá? Parece um monte de 18 aí, por causa dos 3 e dos 6. O próximo item é totalmente similar. A diferença são só os dados e a função que relaciona a posição do carro com o tempo. Então o que a gente tem que fazer? Derivar. Derivando do lado esquerdo, novamente usando a regra da cadeia, a gente consegue 8x a sétima vezes x', então 8 tomba para cá, fica 8x a sétima, mas não podemos esquecer que o x ele depende de t, né? A gente está derivando por t, então x é uma função de t, sai o que está dentro, né? A função de dentro para fora, derivada x', mais 4t ao cubo, e do lado direito, novamente nós temos uma constante, derivada de uma constante, que dá 0. Mas não é a primeira derivada que a gente quer a segunda derivada, portanto, vamos derivar mais uma vez. O primeiro termo, então, o 7, derivando aqui primeiro, tomba o 7 para baixo, fica 8 vezes 7, dá 56, x a sexta, vezes, e o que está dentro aqui sai para fora, então vezes x', novamente, fica x' ao quadrado, mais 8x a sétima, x duas linhas, então derivada da primeira, vezes a segunda, por isso que apareceu o quadrado aqui, primeira vezes derivada da segunda. Mais o último termo, 12t ao quadrado. Essa aqui parece bem mais maleável, né? Desculpe, essa parece bem mais manuseável. Substituindo t igual a 0, então a gente tem 56x de 0 a sexta. Então 56 vezes 1 sobre 2 elevado a sexta, vezes x' de 0 ao quadrado, x' de 0 a 0, mais 8x a sétima, mais 12t ao quadrado, t igual a 0, que dá 0. E se você olhar bem, não precisa nem isolar nada, só sobrou o nosso x duas linhas de 0, vezes alguma coisa igual a 0. Implica que a aceleração nesse ponto, no tempo 0, era nula. Fazendo para t igual a 1, substitui ali, então 56 x de 1 vezes x' de 1 ao quadrado, x' de 1 dá 2, mais 8 vezes x de 1 à sétima, mais 12 vezes t ao quadrado, t igual a 1, fica 12. Isolando o x duas linhas aqui, então a gente passa o 12 para o outro lado, passa esse termo para o outro lado, e até numericamente você pode ver numa calculadora, esse número aqui, devido a esse 4 à sétima, vezes o 12,
ele cresce bastante, né? Fica 24.575,9453125. Tem 7 casas decimais exatamente. Certo? Essa é a resolução do exercício 15. Novamente, vocês têm um monte de professores, um monte de monitores e uma tutora. Se tiver alguma dúvida, gritem para o lado que alguém vai ouvir. Certo? Não fiquem com dúvidas, perguntem. Se tem grupos de WhatsApp, e-mail, Classroom, tudo. Ok? E estudem. Dediquem algum tempo para isso, que vocês vão aprender a matéria. Tá? Não desesperem. A matéria é mais simples do que parece. Só tem que se acostumar com ela. Boa semana a todos. Até a próxima.